Paz, amados, mais uma palavra para o meu e seu coração, continuando a tríade do Evangelho de João. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo de número 19. No capítulo 19, nós vamos estar lendo um versículo só. Versículo de número 1, que diz assim: Pilato, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Nós estaremos falando agora sobre Jesus é condenado à morte, que é o primeiro. Segundo, a crucificação. Terceiro, a morte de Jesus. Quarto, um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. E quinto, o enterro. Primeiro nós faremos uma pequena explanação sobre quem era Pôncio Pilatos. Pilatos, ou Pôncio Pilatos, foi procurador romano na Judeia de 26 a 36 depois de Cristo. Procurador era um título dado ao governador de uma província romana, sob controle direto do imperador e não do Senado. Queria te chamar a atenção que Pilatos, portanto, respondia ao imperador Tibério César pelas ações militares, financeiras e judiciais na Judeia. E ele também supervisionava pessoalmente algumas províncias, como a Judeia e o Egito, por causa da instabilidade ou da importância dessas províncias para Roma. Então, amados, aqui nós vemos ele não era um homem qualquer, era um homem de grande autoridade, estima e responsabilidade. A residência dele ficava em Cesareia, na costa do mar Mediterrâneo, e estava em Jerusalém para assumir pessoalmente o comando das forças romanas sediadas em Jerusalém. Se caso acontecesse alguma coisa, ali na Jerusalém, ele estava lá para resolver aquela situação. Ele pessoalmente interrogou a Jesus, em vez de delegar isso a um juiz comum. Aí você vê o tanto que Jesus ele estava, como se diz a turma, em alta, era importante. Então, amados, nós vamos vendo aqui que existem coisas que nós não entendemos e nem compreendemos, mas ao mesmo tempo, se nós pesquisarmos, nós vamos a fundo e vamos tirar muitas informações. Jesus é condenado à morte. Romanos, capítulo de número 18, versículo 1 a 16. Pilatos desejava libertar Jesus, mas tinha medo do povo. Eles estavam ameaçando dar parte dele ao imperador romano se ele não concordasse com eles. Seu cargo e até mesmo sua vida estariam em perigo. Ele não queria condenar um inocente, mas a sua própria segurança era mais importante para ele do que o certo ou o errado. Então, finalmente, Pilatos entregou Jesus para ser pregado numa cruz como um criminoso. Amados, é muito importante saber e entender que Jesus veio para isso. Como Pilatos, todos os que ouvem as boas novas sobre Jesus têm que decidir o que fazer com ele. Alguns têm medo de aceitar Jesus como Salvador por causa do que os outros podem dizer ou fazer. Ou que Deus fará conosco no dia do julgamento vai depender do que fazemos agora com seu Filho, Jesus Cristo, se o aceitamos ou se o negamos. A crucificação, amados, está lá em João 19, versículo 16 a 27. Jesus foi crucificado, pregado numa cruz, entre dois criminosos. Um letreiro acima dele dizia: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. O presidente dos sacerdotes não gostou do escrito, mas Pilatos se recusou a alterá-lo. Mesmo durante o seu sofrimento na cruz, Jesus pensou mais nos outros do que em si mesmo. Ele deixou sua mãe aos cuidados de João, um dos seus discípulos. Em outros evangelhos nós vemos que Jesus até orou, pedindo a Deus que perdoasse aqueles que o pregaram na cruz. A morte de Jesus está em João 19, 28 a 30. Todas as profecias do Velho Testamento sobre a morte do Messias pelos nossos pecados se cumpriram quando Jesus morreu na cruz. Tudo aconteceu exatamente como os profetas haviam predito, centenas de anos antes, até os soldados tirando sorte sobre suas vestes e oferecendo-lhe vinagre para beber. Está lá no Salmo 69, versículo 21. E na minha sede me deram a beber vinagres. Jesus disse: tudo está consumado ou completado, tetelestai, ou seja, está pago. Ele queria dizer que havia terminado a obra que
Deus lhe havia confiado. Ele falou dessa maneira: quando ele morreu, pagou o preço para a nossa salvação. Amados, foram realmente os nossos pecados que causaram a morte de Jesus. Então, não podemos pôr culpa no povo judeu, em Pilatos, nem nos soldados que o crucificaram. Foram os nossos pecados, os meus e os seus, que fizeram com que ele fosse à cruz para nos salvar. Quando reconhecemos isso, nós nos arrependemos dos nossos pecados e não desejamos continuar fazendo as mesmas coisas que causaram a morte de Jesus. Então pedimos a Deus que perdoe os nossos pecados, aceitando o que Ele fez por nós. Amados, nós somos salvos. Ele morreu em nosso lugar. Essa morte substitutiva. Era eu e você que devíamos estar naquela cruz. Então, amado, o próprio Cristo levou nossos pecados em seu corpo sobre a cruz para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Amados, um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Está lá em João 19, 31 a 37. Ao crucificar Jesus, aquela crucificação era de uma forma de execução lenta e dolorosa. Os soldados quebraram as pernas das vítimas para que morressem mais rápido, porque eles não teriam como se apoiar mais e ali eles morriam sufocados. Eles não quebraram os ossos de Jesus, porque já o encontraram morto. Mais uma profecia se cumpriu. Quando os soldados abriram o lado de Jesus, isso também se deu o cumprimento da profecia, a fonte aberta para lavar o nosso pecado. Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Está lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 1. O sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. 1 João 1,7. Amados, nós precisamos entender. Jesus, ele deu a sua vida por nós. O enterro de Jesus está lá em João 19, 38 a 42. José de Arimateias e Nicodemos eram ambos importantes líderes religiosos e membros dos sinédrios. Eles não haviam votado a favor da morte de Jesus. Até agora eles tinham sido seguidores de Jesus, mas em segredo. Quantos que são seguidores em segredos? Pois tinham medo de procurá-lo abertamente, de ir ao encontro dele abertamente. Nicodemos foi na calada da noite. Amados, algumas vezes é difícil para aqueles que têm uma alta posição social procurar abertamente a Jesus. Talvez se sintam envergonhados de frequentar uma igreja onde a maioria do povo é pobre. Eu fico observando que nos tempos atuais nós temos um presidente da República que ele entra em qualquer igreja católica ou evangélica, ele senta, ele ouve a palavra ali. Igreja simples, ele anda no Brasil. E eu fico observando a simplicidade deste homem. Eu lembrando agora de José, quando estava no Egito, que foi feito governador. Naquela época o povo, uma grande fome no mundo e no Egito tinha abundância de pão. Eu fico observando o Brasil hoje, o mundo inteiro passando de grandes dificuldades na área de alimentação e o Brasil é o celeiro mundial. Por que será? O que aconteceu? Aonde está a bênção de Deus? A grande abundância, amados. Aí nós vemos agora na mão do nosso país, através do presidente da República, Deus abençoando esta nação e abençoando outras nações, levando o pão para quem tem fome. Amados, e eu gostaria de falar uma coisa. Muitas pessoas têm medo, entendeu? De ir se encontrar com Jesus. Agora, José e Nicodemos foram pedir o corpo de Jesus e enterrá-lo, mostrando assim o seu respeito e amor por ele. Desta forma, se cumpriu essa profecia que o Messias estaria com os ricos em sua morte. Era costume dos judeus nos enterros envolver o corpo em lençóis perfumados e colocá-los em uma caverna ou em um nicho cavado numa rocha. Nos outros evangelhos nós lemos que o corpo de Jesus foi enterrado no túmulo que pertencia a José de Arimateia. Amados, não houve tempo para terminar os preparativos para o enterro, porque já era quase noite quando Jesus morreu. E o sábado começaria ao pôr do sol. Então o corpo de Jesus foi sepultado sem que os preparativos fossem terminados. Amados, aqui nós vemos uma coisa interessante. Depois da morte de Jesus, a maioria dos discípulos não pôde ser encontrada. Duas pessoas, porém, que antes manifestaram medo de revelar que eram seguidores de Jesus,
que foi José de Arimateia e Nicodemos, se apresentaram com ousadia para cuidar do corpo de Cristo. Esses dois eram Nicodemos e José de Arimateia, e era rico membro do Sinédrio que concordara com a condenação de Jesus. Não ele, mas o Sinédrio. Jesus foi colocado em um túmulo depois dos preparativos tradicionais dos judeus. Amados, quero te falar uma coisa. É maravilhoso servir a esse Jesus tão maravilhoso. Deus te abençoe, Deus te guarde, em Cristo Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.